Não adianta nem tentar me demover. A história de uma barbaridade vou te contar. Mentiras gigantescas nos jornais são coisas muito grandes para esquecer. E a história de um massacre você vai ver. Sabe, eu tenho a impressão que você deve ter dado muita risada no episódio anterior. Afinal de contas, a professora que vos fala tem um talento inato para o sarcasmo. Porém, como eu já te adverti antes, não tem nada de engraçado na história do Brasil, muito menos na história de Canudos. Eu sou Gisele Silva Rumim e estou aqui hoje, nesse momento, nessa hora, para te contar a parte final dessa epopeia sanguinolenta que se deu lá no sertão baiano. Por isso, aproveita a vinheta e como eu sei que você vai ficar tenso, toma um calmante e volta aqui comigo. Como eu já te contei no episódio anterior, depois que o asqueroso do Moreira César foi enviado para o colo do capeta com aquele tiro na barriga e o seu batalhão tomou aquela sova dos conselheiristas, a onda de fake news que já invadia lá Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, virou o Brasil de cabeça para baixo. Naquele momento da história, nós estávamos vivendo no governo do Prudente de Moraes, que, a boca pequena, segundo as fofocas históricas, era chamado de prudente demais. Desse modo, como havia muita oposição, Canudos foi perfeito para a onda de ataques que o governo começou a receber da imprensa local. Canudos se tornou, portanto, uma espécie de bala, sabe? Para que a imprensa pudesse metralhar o governo do Prudente demais. Pois é, assim como hoje o comunismo ele é o inimigo imaginário número 1 no Brasil, usado pelos políticos e pelos jornais para provocar medo em você, né, para poder te manipular à vontade, naquela época, lá pelos idos de novembro de 1896 até a queda de Canudos em outubro de 1897, Canudos e Antônio Conselheiro virou então o inimigo número 1, o grande bicho papão invocado pelos políticos e pelos jornais para provocar medo nas massas. Antônio Conselheiro e seus seguidores, portanto, passaram a ser retratados como aquilo que havia de pior no Brasil. Uma horda de mestiços, fanáticos, supersticiosos, monarquistas que planejam invadir o Rio de Janeiro, a capital desse país, derrubar a república, restaurar a monarquia. É por isso que esse país não vai para frente. Um país com tantas riquezas não vai para frente por conta desses mestiços. É preciso destruir Canudos, é preciso acabar com esses mestiços. Pelo amor de Deus, não denuncie esse vídeo por racismo. Eu só tentei mostrar para você, sem cortes, como eram as notícias, os editoriais dos jornais da época. Alguns desses jornais funcionam até hoje, como por exemplo o Estadão, que lá naquela época se chamava o Estado de São Paulo e enviou o Euclides da Cunha para cobrir a guerra. Aliás, aproveitando que graças a Deus você não denunciou esse vídeo, eu peço que você interaja com ele de alguma forma, curtindo, comentando, se inscrevendo no canal ou até mesmo indo lá no nosso podcast e assinando, porque com essas atitudes suas, o YouTube interpreta que é um vídeo relevante e oferece ele para outras pessoas. Além de tudo isso que eu já comentei com vocês sobre como a mídia abordava o assunto, inventava-se coisas absurdas, como por exemplo que o conselheiro obrigava as mulheres e as crianças a passar fome em jejum. Falava-se que os tratamentos médicos em Canudos eram feitos com fezes secas do conselheiro. Fora que ninguém sabe como inventou-se isso, de onde surgiu, né? Mas inventaram que havia uma conspiração monarquista e que, assim, haviam várias pessoas envolvidas, com deslocamento até de tropas, né, para invadir o Rio de Janeiro e tomar o poder. A onda de terror foi tão grande, mas tão grande, que no Rio de Janeiro, 2 jornais de caráter monarquista foram destruídos. E o coronel Gentil de Castro, que era uma liderança monarquista, foi assassinado. Eu quero te lembrar que nós estávamos entre os anos de 1896 e 1897.
E a República ela havia sido proclamada em 1889, ou seja, era muito recente, muito recente. Então é óbvio que tinha muito partidário da monarquia no Brasil, muito. O que os jornais estavam fazendo, na verdade, como eu disse já no começo do vídeo, era usar Canudos para atacar o governo do Prudente de Moraes, o prudente demais, que era considerado, obviamente, um governo fraco. Com todo esse clima de terror, o próprio ministro da Guerra em pessoa do governo do Prudente de Moraes resolveu coordenar aí a montagem, a organização da quarta e última expedição para ir lá dar combate em Canudos. Qual era a missão? Simples, era destruir, destroçar Canudos. Exatamente. Uma salva de palmas para os jornais brasileiros. O comando dessa quarta e última expedição foi dado ao general Arthur Oscar e ela era composta de 421 oficiais, 6.000 soldados, que depois foram reforçados com mais 3.000, armados até os dentes. Foi assim, colocado inúmeros canhões à disposição dessa tropa e inclusive levaram até um canhão que foi gentilmente apelidado de A Matadeira, um trabuco gigantesco que o Euclides da Cunha falava que tinha mais de 3 metros de altura e inclusive relatou vários momentos de dificuldade de deslocar essa arma gigantesca. Eu acho que nesse momento da história você já deve estar se perguntando como um bando de desvalido conseguiu repelir o ataque de 3 expedições e ainda deu trabalho para uma quarta. Então, antes da gente entrar nesses pequenos detalhes, que não são tão pequenos, eu indico para você aqui a leitura do que está na descrição do vídeo, porque eu deixei ali, né, a sugestão de diversos livros e artigos para você aprofundar o assunto. E, inclusive, já te adianto que o melhor livro sobre isso é Os Sertões do Euclides da Cunha. O primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro é que a região de Canudos ali ficava num vale, né, cercado por inúmeras colinas. Então precisa ter em mente que era uma região de secas, com a vegetação de caatinga, e então não era um terreno muito fácil para se deslocar, principalmente para quem não tinha o costume. Então, assim, o primeiro ponto que auxiliou na defesa de Canudos, obviamente, foi o terreno de difícil deslocamento, de dificuldades com relação à água. Para quem não está acostumado a se deslocar ali no sertão seco, no meio da caatinga, é muito difícil. Segundo ponto que auxiliou na defesa de Canudos é que os canudenses, os conselheiristas, usavam as técnicas de guerrilha. Não fica muito bem claro, mas é possível que eles eram avisados antes desses ataques acontecerem. Por isso que muitas vezes eles tentavam interceptar essas expedições, né, antes delas chegarem a Canudos. Então, por exemplo, a expedição que partiu de Juazeiro, a primeira expedição, segundo alguns relatos, ela foi interceptada a 110 quilômetros de Canudos. E os conselheiristas se esconderam em casas abandonadas e partiram para o ataque dessa forma. Já a segunda expedição, comandada pelo Febrônio Brito, eles entraram em confronto com os conselheiristas num local ali chamado de Serra do Cambaio e foram atacados de surpresa. E como foi um ataque surpresa, eles tiveram que se retirar às pressas, né? As tropas do governo se retirou às pressas, então deixou absolutamente tudo. Deixou armas, munição, provavelmente deixou até as cuecas borradas. Já a terceira expedição, comandada aí pelo asqueroso do Moreira César, ela era muito maior que as outras duas, então eles conseguiram chegar bem nos arredores de Canudos. Tanto é que por um breve espaço de tempo eles conseguiram bombardear a cidade com os canhões. Mas por decisão do Moreira César eles resolveram atacar as cidades com os soldados, né, com a infantaria, só munido das baionetas. E isso representou ali um erro, porque essa é uma tática, inclusive, tá? Já adianto, que os conselheiristas usam muito. Eles se escondiam dentro das casas e atiravam por frestas dentro das casas. E isso fez com que o ataque que o Moreira César ordenou fosse assim, duramente repelido. Agora, por que essa tática dificultou as tropas do exército? É muito simples, né? Como eles ficavam atirando escondidos de frestas dentro das casas, os soldados não conseguiam enxergar para onde atirar.
e vira e mexe, entendeu? Não importava para onde eles iam, tinha gente atirando, e isso dificultou muito, né? Foi o que acabou com o ataque do Moreira César e deu um puta de um trabalho para a quarta expedição, que inclusive essa quarta expedição, as manobras de guerra, ela tem mais documentação porque o Euclides da Cunha estava cobrindo a guerra e publicou, né, o livro Os Sertões, que inclusive dá detalhes muito precisos sobre inúmeras trincheiras cavadas ali nos morros adjacentes a Canudos ou pelo caminho de onde provavelmente os conselheiristas costumavam repelir os ataques aí dessas expedições anteriores. A quarta expedição chegou aos arredores de Canudos em junho de 1897 e durante todo o trajeto sofreram ataques dos conselheiristas aí mediante a técnica da emboscada. Quando chegaram em Canudos, ali nos arredores de Canudos, eles se assentaram no Morro da Favela. E durante todo o mês tentaram invadir a cidade para dar combate, mas foram duramente repelidos, seguindo essa técnica que eu contei para vocês de se esconderem ali dentro das casas e atirar para matar mesmo sem errar uma bala. Como não conseguiram invadir a cidade, o general Arthur Oscar achou por bem então abrir fogo mediante artilharia de canhões. E gente, Canudos foi bombardeada com canhões assim à torta direito, foi praticamente totalmente destruída. No dia 22 de setembro de 1897, o Antônio Conselheiro morre. Não se sabe ao certo porquê, mas diziam que ele estava jejuando muito, que ele estava muito fraco, porque ele se culpava por essa guerra nefasta. Então ele estava tentando ali jejuar para pagar seus pecados. Em outubro de 1897, o comando do exército oferece aí a rendição aos canudenses, prometendo que quem se rendesse sobreviveria. Aí você, desavisado, me pergunta: Gisele, eu li em algum lugar que Canudos não se rendeu, mas por que Canudos não se rendeu se o exército ofereceu aí a rendição e a promessa de que todos sobreviveriam se rendesse? Óbvio, né, meu querido? Você está no Brasil, que é terra de ninguém. Você acha que o exército cumpriu a palavra? Todo mundo que se rendeu, homem, mulher, criança, bebê de colo, idoso, foi todo mundo degolado e estripado. Exatamente, vou repetir. Todos que se rendiam eram degolados e estripados. Foi justamente por isso que Canudos não se rendeu. Porque ou você morria lutando, ou você morria degolado e estripado se o exército te pegasse. Exatamente, uma salva de palmas para o exército brasileiro, a segunda, né, do vídeo. É justamente por conta desse comportamento do exército que não tem uma data certa para dizer, olha, Canudos caiu em tal data. Nós consideramos, os professores de história consideram que a queda de Canudos aconteceu no dia 5 de outubro de 1897, justamente porque foram quando os últimos 4 sobreviventes foram assassinados. Exatamente, né? Por conta de fake news, uma cidade inteira foi destroçada e a população morta por meio de degola e estripada. Mas você pensa que acabou? Não acabou. Canudos, então, foi derrubada, foi dinamitada, foi queimada. Mas agora vem uma parte da história que não te contaram lá nos bancos escolares e nem você vai ler no livro Os Sertões do Euclides da Cunha porque ele ficou enojado, né, de contar essa história. Fato é que houveram muitas crianças sobreviventes. As crianças de pele branca, elas foram dadas como cachorrinhos. Exatamente, você não ouviu mal. As crianças, elas eram dadas para repórteres, dadas para soldados, dadas para coronéis. Há relatos de muitas dessas crianças serem vendidas para serem escravas sexuais, serem escravos nas fazendas dos malditos coronéis. A situação foi tão feia, foi tão escandalosa, que havia uma comissão, né, instalada na Bahia, chamada Comissão Patriótica da Bahia, que tinha o objetivo de cuidar, né, dos sobreviventes ali da Guerra de Canudos. Mas o escândalo com relação a essas crianças foi tão grande, mas foi tão grande que chegou num dado momento, essa comissão só trabalhava para tentar recuperar essas crianças. Se você prestou atenção no que eu disse, né, você percebeu que eu só mencionei as crianças de pele branca. Exatamente.
as crianças de pele não branca não tiveram sequer a chance de serem retiradas de suas mães ou pegas e dadas para outras pessoas, né? Isso aí aconteceu só com as criancinhas de pele branca. Um outro ponto asqueroso desse epílogo, né, de Canudos está no fato de terem desenterrado o corpo do Antônio Conselheiro, cortado a cabeça e enviado a cabeça dele para um cara, né, um médico chamado Nina Rodrigues, com o objetivo dele estudar o crânio do Conselheiro para tentar provar, né, que por ele ser mestiço ele era inferior e, portanto, fanático, supersticioso, tendo provocado toda essa guerra aí que assolou o Brasil, ali o sertão da Bahia. Óbvio que não foi encontrado absolutamente nada. Gente, é por essas e outras que a Guerra de Canudos ainda hoje é considerado um dos episódios mais escabrosos e nojentos da história do Brasil. Exatamente. Eu agradeço imensamente você que me aturou até aqui nesse longo vídeo. Um super beijo e até a próxima.